Bom, vou começar a falar um pouco sobre eletrônica. Então, a gente vai bater um papo sobre o primeiro software que eu uso, que é esse software aqui, se chama LT Spice. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Responde. Bom, LT Spice é um software de simulação onde eu consigo colocar componentes eletrônicos e o melhor de tudo é até a gente consegue simular o circuito e criar componentes. Então, por exemplo, isso aqui é a primeira interface, uma interface muito simples, né? Eu vou criar um pequeno projeto aqui e vocês vão ver ele sendo simulado. Vou pedir a atenção de todos aqui, não precisa ficar escrevendo, que isso aqui não vai ter nota nem nada, então é bom que vocês olhem onde eu vou botar o mouse e é isso que tem que ser bem atento, porque eu vou fazer muita coisa rápida. Então, prestem atenção aqui e não se preocupem em escrever, não, tá? Bom, imagina que a gente vai criar um circuito, é um circuito onde a gente vai ter frequência, a gente vai ter tensão de pilha, que é uma tensão contínua, né? A gente vai ter um transistor, um resistor. Todos vocês sabem como funciona um transistor? Bom, a gente pode vir aqui, por exemplo, eu tenho vários componentes que eu posso colocar. Estão conseguindo enxergar? Vou escolher um componente aqui, por exemplo. Tá? Eu tenho uma série de famílias de componente, desde conversores analógico digital, comparadores digital analógico, portas digitais, miscelâneas de componentes. Tá? E eu vou colocar um transistor, eu vou colocar um NPN aqui. Ó. Reconhece essa imagem? É um transistor NPN. Ok. Então eu coloquei um cara aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar um transistor da biblioteca deles, tá? No caso aqui, eu vou colocar um transistor bem comum nosso. Alguém consegue falar um nome aí? Um BC847. Olha que interessante nesse cara aqui, ó. Ele tem uma série de especificações que foram tiradas do datasheet. Tá? Então, quando a gente vai colocar um transistor, a gente tem que seguir esse monte de letrinha louca aqui. A gente tem que entender para que cada um serve, porque isso aí pode ter uma... Pode não, ele vai influenciar em um monte de coisas dentro da simulação. Desde níveis DC até termos de frequência, ganhos de faixa de frequência, amplificação, corrente máxima, corrente mínima, tensões máximas de base, de emissor, enfim, não é tão simplório. Então nós vamos colocar esse aqui porque esse cara aqui eu conheço, né? Eu já trabalhei com ele várias vezes. Então esse cara aqui agora é um cara que eu posso listar e comprar, por exemplo, na DigiKey. Eu posso colocar esse cara aqui, comprar ele e montar o circuito, que nem vocês vão ver o circuito aqui montado, tá? Não esse, mas outros. Então eu vou dar um zoom aqui, vou tirar esse cara para cá, vou pegar esse. Eu posso apertar F5, eu posso cortar esse cara, eu posso apertar F9, eu dou um undo, F6 eu posso copiar esse cara e F7 eu posso mover ele aqui, as coisas que eu quero para cá e para lá, certo? Então eu vou montar um circuito. Vou explicar mais ou menos como é que funciona um transistor. Isso é uma explicação bem simplória, tá? Então, não é, vocês vão achar isso em livro. Tá? Mas, de forma geral, o transistor pode trabalhar de duas formas. Ou como uma chave, ou como um amplificador, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, você tem aqui, vou ver se eu consigo fazer uma linha aqui, ó. Tá vendo essa linha vertical? Vocês podem responder também, tá? Vocês estão vendo essa linha vertical? É a corrente. Estou simulando uma corrente que passa desse ponto aqui para esse. Então ela vai circular uma corrente para cá, certo? E essa corrente aqui, ó, é uma corrente que vai desse cara para esse, tá?
Imagina que esse cara aqui, tá vendo que parece um diodo? Parece um diodo aqui, não parece? Esse cara aqui é a base. Então, nesse transistor, quando eu coloco uma corrente que entra para cá, essa outra corrente aqui ela é liberada, entre aspas, tá? Isso é de uma forma bem simplória, tá? Então, imagina que eu coloco uma corrente 1 aqui, 1 qualquer coisa, e aqui me passa uma corrente de 10. O que quer dizer isso? Que o fator de amplificação dele foi de 10. Tá? Se eu colocar 1 aqui e desse 100, então ele amplificou 100. Presta bem atenção que essa corrente aqui não é essa corrente aqui. A energia que você está pondo aqui, ela só é uma permissão para que essa porta aqui permita passar uma outra corrente. Então, como é que nós faríamos isso de uma forma real? Então, eu posso vir aqui, eu pego um resistor, tá? Aqui, ó. Pego um gerador. Onde está o gerador aqui? Daqui a pouco eu pego. E eu vou ligar esse cara aqui para cá, ó. E eu vou colocar um outro componente aqui para a gente poder ver aqui que é um LED. Okay. E eu vou limitar a corrente do LED. E vou ligar tudo isso aqui numa tensão qualquer. Esse cara aqui que eu peguei é o ponto de referência, o aterramento, tá? O GND, o ground. É... muito bom. Esse aqui, ó, eu vou colocar ele como mais V. Você já usou esse circuito? Muito bom. E onde é que eu ponho a fonte? Porque esse cara aqui é um label, né? Não, dois para direita. São duas barrinhas assim. Isso é um capacitor. Não é. Então, vou falar o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui é a voltagem source. Então, provavelmente, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar voltage, ok, tá vendo? Achei onde está. Esse cara aqui é o V1, vou colocar um plano terra aqui e vou apertar F6, copio esse cara aqui para cá. Olha que interessante, não tem nenhum fio ligando daqui para cá, mas tem um nome, V+, e V+. Então quer dizer que eles estão conectados. E o terra não está ligado aqui, mas está conectado, tá? O que eu posso fazer com isso aqui? Eu preciso definir o valor do R. Então eu vou colocar aqui, chutar 1500 ohms e vou chutar aqui 100. Por que eu estou chutando? Para ficar mais fácil para a gente poder brincar aqui um pouco, tá? E eu clico nesse cara aqui, ó, Run. Esse cara aqui, ele consegue fazer vários tipos de teste. Desde teste de transiente, análise em corrente alternada, sweep. Sweep é um deslocamento assim de frequência, de tensão. Ele vai de tanto a tanto e você vai vendo como é que ele se comporta. Tá? Ruído, transferência DC. E esse cara aqui, ele faz o tratamento de capacitância como circuito aberto e indutância como circuito fechado para malhas de corrente. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? A gente pode fazer um sweep DC. O que é isso? Eu vou escolher V1 e vou falar para ele fazer um sweep linear de 2 volts até 10 volts, com incrementos de 1 em 1. Aí eu vou clicar nesse cara. Ele já falou que tem um erro aqui, ó.
na linha 6. Ele não conhece o V. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse cara aqui, ó, e dar um valor para ele. O valor dele, eu acho que ele pode ser de 12 volts aqui, tá? Mas esse cara aqui eu vou fazer um sweep nele. Eu vou tirar esse 12, vou fazer ele de tanto a tanto. Aí eu vou clicar aqui, ele rodou. Não apareceu nada. Por quê? Porque eu tenho que pegar agora e colocar a minha ponteira onde eu quero medir. Então ele é como se fosse um osciloscópio. Eu vou clicar aqui, ó. Olha o que ele faz. Eu não fiz o sweep de 2 a 10? Então ele faz aqui, ó, de 2 a 10. Então quer dizer, essa fonte aqui que está 12, ele substituiu o 12 por 2 e viu o circuito. Por 3, mediu o circuito. E vai fazendo assim até ver como é que funciona o circuito. Então vamos ver como é que funciona a corrente do diodo, do LED. Tá aqui, ó. A corrente é praticamente constante. Porque 2, ele já está ligado. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar a brincadeira aqui, ó. Vamos tentar fazer de 0,7. Ok. Então, clicar aqui, ó lá. Continua a mesma coisa. Só que você percebe que deu para ver que ele deu uma baixadinha aqui? Agora eu vou mostrar se for menor que 0,7. O que acontece? Vamos colocar aqui, ó, de 0,4. Já está diminuindo a corrente do LED, certo? Vamos colocar aqui agora, cadê aqui? 0. De 0 a 10. Olha lá. Deu uma inclinação aqui. Não é isso, mas é quase uma região de amplificação aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Ó. Então, a gente vai calcular. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos calcular aqui, ó. A gente sabe que o transistor, para ele funcionar como chave, ele tem que ter 0,7 aqui, certo? Vamos pegar esse cara aqui, colocar mais um resistor aqui. Aí a gente vai fazer com que essa corrente de base, vamos colocar um valor. Esse valor eu já tenho mais ou menos de cabeça aqui, tá? Então aqui vai dar 0,7, um décimo aqui, 12 volts, vai dar quase 1. Se eu clicar aqui e pegar a tensão aqui, ó, ele já me fala qual que é a tensão. Tá? E você vê que a corrente, ela chega num limite aqui, ó. Essa aqui é a corrente, ó lá. Então vamos mostrar para vocês. Eu só vou acender o LED a partir do momento que eu tiver 7 volts na bateria ali, na alimentação. Alguém consegue me explicar por quê? Olha só, eu botei agora o azul aqui na base, certo? Olha a tensão aqui, ó. Verdinho é a corrente do LED, corrente, tá? Ó, tá ID. E o azul é a tensão na base. Olha aqui e quanto é que vai dar na tensão? 0,7. Então, quer dizer, o transistor começa a conduzir quando essa tensão aqui em cima dos 150 ohms passou um pouquinho de 0,7. Só que essa corrente aqui, ó, depois que ele chegou em 0,7 alguma coisa até para cá, ele já vai começar a saturar o transistor. Certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma onda, esse LED aqui começa a variar a corrente em forma de onda também. Só que essa variação aqui, ela é amplificada por aquela equação
de corrente de base é igual a corrente de coletor é beta corrente de base. E C é igual a beta IB. Certo? O beta é amplificação. E a gente pode também falar como se ele fosse um HFE. Tá? Entenderam isso aqui? Certo? Agora eu vou fechar isso aqui. E a gente vai olhar o circuito que a gente está fazendo aqui, o ultrassom. Tá? Esse circuito que vocês estão vendo aí, é um circuito que eu vou mostrar ele montado já numa placa de circuito. Tá? Olha o que eu fiz. Complicou, né? Era tão simples aquele lá, agora esse aqui complicou. Né? Vamos analisar ele, essa parte aqui. Ó. Só essa parte aqui. Certo? Eu tenho resistores de base, certo? Resistores de polarização, para que quando eu ligar o circuito, essa tensão aqui na base seja uma tensão que eu escolhi um pouquinho maior que 0,7. Por que eu faço isso? Para manter o resistor na região de amplificação. Ele não está nem cortado e nem totalmente ligado. Nesse tipo de funcionamento, funciona a equação IC igual a beta IB. Quer dizer o quê? Se eu colocar uma corrente aqui de 1 mA e meu ganho for 100, ele vai tentar fazer aqui a corrente 100 vezes essa daqui. O que é legal? Que como a corrente aqui ela aumentou, então a diferença de tensão aqui também vai variar também 100 vezes. E é essa tensão que eu vou propagar aqui para eu ligar esse cara aqui num processador, por exemplo, e processar o que está vindo na entrada. O que nós temos na entrada? Nós temos essa senoide que está simulando o valor de ultrassom em 40.2 kHz. Sabe aqueles sensores de para-choque de carro? Eles funcionam nessa frequência. Então o que a gente fez? A gente colocou aqui um valor que vai gerar uma onda e ela vai passar por esse capacitor aqui de desacoplamento. Esse capacitor, ele não deixa passar a parte de DC e aqui só passa a onda. Então nós vamos brincar um pouco disso, vamos gerar a simulação aqui, certo? E eu vou colocar, deixa eu tentar colocar esse cara um pouco mais rápido aqui, certo? Olha só. Primeira coisa, eu vou colocar a minha ponta aqui, ó. Para isso eu tenho que fazer diferente. Ó, eu vou fazer um outro tipo de simulação. Eu vou simular um pulso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Cadê aqui? Milissegundo. Olha que legal. Então, o que eu fiz aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu criei uma senoide de 0 até 50 microvolts na frequência de 41, que começa em meio milissegundo. Tá? Olha só. Começa em meio milissegundo. Então, quer dizer, eu consigo analisar quando não tem sinal e quando tem. Então, eu coloquei isso aqui, ó. Olha só, ele não está no 0 micro, porque esse cara aqui não tem nível DC. Ele é como se tivesse 0 volts DC. Mas eu poderia vir aqui e colocar o nível DC também, ó. Vou colocar o nível de DC de 0.1 volt. Ok. Lembra que estava 0 aqui, ó? Vou dar um... Olha só.
0,1 volt, 10 milivolt. Então ele subiu DC. Se eu botar um multímetro lá, eu vou olhar 10 milivolts. O multímetro ele não consegue achar esse cara aqui, certo? Porque ele não mede nessa frequência. Ele só mede frequência em 60 Hz e frequência contínua, tá? Agora eu vou botar o meu, que eu acabei de analisar aqui, eu vou botar a ponta, ao invés daqui, vou botar aqui, ó. Olha lá. Como ele fez esse cara para 600 milivolts? Porque aqui, ó, tem os resistores. Então, esse cara aqui já subiu 600 milivolts, tá? Então, você não está conseguindo ver a ondinha, porque o sinal é muito pequeno. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou aumentar esse sinal aqui, de 50 microvolts para 50 mili, para a gente pelo menos tentar ver. Olha lá. Certo? Isso aqui é o sinal, aqui está 0, DC. Aliás, está 10 mili, certo? Aqui, ó, tem 600 milivolts mais a senoide, sem os 10 mili, porque o capacitor cortou. Tá complexo? Então aqui, ó, nós temos a senoidal com 10 mili, certo? E aqui nós temos ela com 600 milivolts quase, mais a senoidal. Se eu tirar esses caras aqui, ó, olha o que acontece. Olha lá, o 0,4 milivolts. Porque tem esse capacitor aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? É porque ele não tem nenhuma corrente aqui, ó. Eu tenho que colocar assim, ó. Como são os resistores aumentaram a tensão? Os resistores não aumentaram a tensão. Olha lá. Esse aqui é a tensão de 0,10 e esse aqui é a parte sem o 0,10. Tá vendo? Deixa eu colocar a escala aqui. Bottom 0. Olha lá, tá vendo? O verdinho é aqui e o azulzinho é aqui. O azulzinho não tem parte DC. Tá vendo? Só tem a onda. E você viu que ele cortou a onda aqui, ó? Cortou a parte de baixo da onda. Estão entendendo? Ninguém entendeu? É como se tivesse um violador, né? Eu estou explicando só a parte que vocês estão realizando a experiência, né? Eu posso depois explicar por que ele faz isso em equações, tá? O diodo tem um comportamento diferente, ele tem uma queda de tensão nele, tá? O capacitor aqui, ele vai desacoplar a parte DC porque a tensão vai ficar em cima dele, tá? Não se preocupe em entender tudo, entenda o contexto da execução. Vai. Eu posso ver direitinho como é que está fazendo. O multímetro ele tem a frequência 60 Hz, é para isso que ele serve, para medir a tensão RMS, dependendo da escala que você está usando. Tá? A não ser que o seu multímetro tenha um frequencímetro, aí você conseguiria medir. Tá? É outro assunto. Tá? Então, a gente viu que eu posso botar um capacitor aqui para desacoplar. Os outros capacitores que eu coloco aqui têm a mesma função. Esse aqui de baixo, ele vai filtrar a parte de frequência alta. Tá? Então, olha só como é que sai. Bom, vocês entenderam essa parte aqui, né? Que é uma saída. Entenderam essa? Que é a tensão de polarização por esses dois resistores aqui, mais o sinal, certo? E agora, como é que será que ele sai? Puf, olha lá. A onda não era pequenininha? E agora, olha o tamanho da onda. Eu estou conseguindo
amplificar o efeito do sinal senoidal na saída do transistor. Entenderam? Na saída do transistor é o coletor. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou voltar aqui a tensão DC, porque ele modifica a polarização. O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho o sinal de... Aqui não é 50 mili, é 50 micro. Pode. Olha lá, pera, deixa eu só terminar aqui. Você lembra que eu coloquei 50 mili? 50 mili você conseguiria ver. Agora eu botei 50 micro. Não consigo nem ver aqui, mas ela está aqui. Por isso que eu tenho as outras fases de amplificação para ele começar a ser inteligível. Então, se eu olhar na saída do outro transistor, está aqui e está aqui. Olha lá. É tão pequeno que ele vem amplificando esse pequeno, amplifica o pequeno, fica um pouquinho menor, fica um pouquinho maior, um pouquinho maior. Agora eu estou conseguindo ver. Então, para eu pegar 50 micro e jogar para cá, eu precisei de 4 transistores de amplificação com mais ou menos um ganho de 200 cada um. Simplificar em para quê? Teria se eu usasse um transistor Darlington, por exemplo, mas o interessante de eu simplificar esse cara em outros transistores é usar um transistor mais barato, colocar filtros entre ele, filtros diferentes, aliás, né? Então eu consigo colocar um passa alta, às vezes, um passa baixa, certo? E além de ser fácil de montar, eu não preciso de um amplificador operacional, por exemplo. Tá? Então eu consigo fazer isso de uma forma bem barata e rápida e fácil de mudar as coisas se eu precisar. Tá? Mas daria para reduzir, sim. Daria para fazer tudo isso dentro de um software em C, se eu quisesse. Desde que eu conseguisse medir isso. Tá? Um amplificador operacional ali com ganho grande e eu jogasse dentro de um pino de um processador, por exemplo. Tá? Bom, vocês entenderam como é que funciona o circuito? Certo? Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta interessante porque eu posso pegar esse cara aqui, que é o transistor, e começar a criar transistor às vezes. Eu posso pegar um transistor novo que saiu no mercado, pegar um pré-existente, modificar, por exemplo, o ganho, modificar a tensão de polarização e fazer os circuitos simulados. Tá? Coisa que se eu montasse isso daqui e fosse achar os valores dos resistores no papel, poderia dar diferença. Tá? O certo é você realmente calcular isso aqui que nem a gente fez e depois passar lá para a placa. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Então, isso aqui é uma ferramenta que chama LT Spice, vocês podem baixar do site, tá? Procura no Google lá, faz download e ele é gratuito. Tá? O que é interessante? Pô, estou estudando eletrônica, vou fazer circuitos eletrônicos, preciso calcular um filtro, vem no LT Spice, faz a simulação da onda, analisa o transiente e você vai ter uma pontinha vermelhinha aqui que você vai colocando e vai entendendo o comportamental. Então, para vocês que são estudantes, é interessante que você tenha uma ferramenta dessa para você fazer pequenas alterações de valor e ver o que isso impacta no resultado. Tá? Isso é know-how. Então, você consegue, dentro de uma prova, por exemplo, analisar a prova e falar assim, nossa, isso aqui não é assim que eu vi. Eu lembro que é de tal jeito. Né? Aí você pode, inclusive, depois da prova, pegar a prova, se você lembrar, colocar ela aqui e ver se você raciocinou certo, que é o mais importante. Tá? Cálculo a gente vai fazendo, vai colocando, mas o processo é esse. Tá? Eu chutei valores no começo, porque eu já sabia mais ou menos o que eu queria, mas na verdade você tem que calcular isso. Né? Calcula o divisor de tensão para dar o 0,7, né? ou outra tensão, tá? E vai calculando a corrente para a carga que você quer. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ter base, né? Dá para ver? O mouse aqui, base, coletor e emissor.
Então, se eu passar uma corrente para cá, ele vai permitir uma corrente aqui. Como eu tenho esse resistor aqui, essa variação de tensão nesse cara propaga para cá. A variação de tensão, na verdade, de referência entre a base. Então, o coletor emissor, ele modifica. Ele modifica e consegue ter uma queda de tensão variável, de acordo com a minha entrada da base. Compreenderam? Bom, feito isso, eu vou fechar esse cara aqui. Eu acho legal esse cara aqui porque eu consigo fazer... Eu não sei se eu nunca usei o Proteus de fato, mas eu consigo fazer com esse cara criar componentes eletrônicos. Tá? Eu consigo especificar componentes e ter componente que talvez um Proteus não tenha. Por exemplo, eu posso entrar na página da internet, digitar BC54848A, baixar o datasheet dele, e no datasheet eu descubro que o meu transistor ele tem um valor de ganho, estou simplificando, diferente do que eu acho que tenha. Ah, não entendi o que você falou. É o seguinte, quando você vai simular o circuito, e eu estou com uma frequência maior do que ele é capaz, nem todos os softwares conseguem detectar isso. Aí eu faço um rádio, por exemplo, que tem que trabalhar em 100 MHz, e o transistor ele é de 100 MHz, mas ele não tem o mesmo ganho em 100 MHz. Então essa curva de ganho ela pode ser descrita pelo LT-Spice. Tem outras coisas também, outras capacitâncias, tem o slew rate de componentes. Isso é um transistor. Imagina ter um amplificador operacional que tem milhares de transistores, centenas de milhares de transistores. Então, ele consegue simular bem isso, tá? É gratuito, sim. Então, e ele também, sim. Outro software que eu vou falar agora, que acho que talvez é interessante, deixa eu só ver quanto que a gente está aqui. Eu não marquei o horário que a gente começou, mas enfim. O outro software que a gente usa aqui na Mauá é o Altium. Tá? No meu caso aqui eu tenho a versão 17, eu preciso atualizar para 20, tá? A gente tem uma licença acadêmica minha aqui, tá? E talvez a Mauá tá negociando outras licenças para os alunos aí, tá? Mas quando vocês precisarem, vocês podem vir aqui. E eu acho que também eles disponibilizam uma versão de trial para vocês baixarem e fazerem no computador de vocês. Tá? Deixa ele abrir aqui. Para que serve o Altium? Vocês já conhecem o Altium? Já viram o Altium? Sabe do que eu estou falando? Tá. Você viu que a gente fez a simulação, certo? Aquilo ali são desenhos com especificações técnicas que ele joga isso dentro de um equacionamento e consegue saber o resultado das coisas. O Altium parte do princípio que você já tem o circuito elétrico definido. Então, você vai usar um capacitor, você vai usar um transistor, vai usar tal coisa e você já sabe o que você quer. Só que para a gente criar uma placa, a gente precisa desenhar o circuito elétrico para depois gerar um negócio que a gente chama de netlist, para depois gerar a placa de circuito impresso. Tá? Quando a gente faz o esquema elétrico, o pessoal chama de .SCH, schematic, a gente pega os componentes igual ao que vocês viram no LT e vai ligando um com o outro com fios. Tá? Quando você liga um componente, um terminal em outro terminal, ele gera um net, uma conexão. E a lista de net chama netlist. Essa netlist você consegue migrar para vários tipos de software que fazem placa. No caso, o próprio Altium, ele já faz também a placa. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, vou pegar e vou falar um pouco do sensor de ultrassom
aqui a gente já fez. E uma aluna nossa criou a placa de circuito impresso que a gente vai modificar um pouco. Tá? Então, olha só. Eu sei. Olha só que interessante. Então, o circuito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, funcionando, ele parte desse esquema elétrico aqui. Ele é um pouco parecido com aquele que vocês viram. Só que ele tem um design bacana, ele consegue ter outras cores, você consegue entender como é que funciona de uma forma mais visual. Dá pra ver? Então, aqui vamos colocar um zoom. Essa parte aqui toda de transistor, nós vamos até... Vou colocar aqui como sensor 2. Toda essa parte aqui, ó, ela foi substituída por aquela parte que vocês viram lá. Então, como é que eu começo com o software? Primeiro você tem que ir em Tools. Cadê aqui? Você tem que adicionar e remover bibliotecas. Tá? O que são bibliotecas? Lembra quando eu fui colocar componentes, aí eu fui lá e digitei resistor, LED? Aqui é a mesma coisa, só que são bibliotecas muito mais complexas. Tá? Por exemplo, eu já tenho um monte de biblioteca que eu baixei dos sites. No Altium também você consegue baixar as bibliotecas. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês a minha pasta de biblioteca. Tem mais ou menos ali uns 12 GB aí de componentes. Tem muitos componentes que são antigos, mas tem bastante coisa nova. Tá? Então, eu uso muito as bibliotecas da Microchip, né? da Fairchild. Tem algumas bibliotecas da SparkFun também, que tem algumas placas bem interessantes para a gente brincar. E outras mais. Quando eu crio componentes, eu coloco quase eles todos no Miscellaneous Device and Connectors. Tá? Miscellaneous Device são um apanhado de componentes e o Connector são um apanhado de conectores. Tá? Isso aqui elas já estão instaladas, então está disponível para eu pegar os componentes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, prestem atenção agora, eu vou colocar um place, part, vou dar um choose para escolher, miscellaneous devices, está aqui, vou pegar um resistor, miscellaneous device, certo? Eu uso duas telas, então... Aqui, ó, olha quantos resistores eu tenho. Resistores variáveis, ponte de resistor. E você vê que ele já mostra o formato dele. Mas também mostra o formato 2D. Então ele fica assim na placa e fica assim em 3D. Se eu pegar isso aqui, ó, como é que ele é. Quer dizer, ele não tem a parte física dele, só tem o footprint. Quem sabe o que é footprint? É a pegada, né? É a marca do pé lá, né? É onde estão... Quando você pega uma placa de circuito eletrônico pura, ela vem com um monte de conectorzinhos estanhados, né? Os prateados. Aquilo ali é a pegada, é a marca do pé, né? Quando você está passando na areia, fica a marca do pé. É como se fosse um componente também que você coloca na placa e fica a marca lá. É onde você vai soldar ele. Então, quando a gente vai desenhar a placa, a gente mostra como é que ele tem que ser soldado. Então, olha só esse cara branquinho aqui, ó. Olha como é que ele é. Sabe aquelas pecinhas bem pequenininhas? Aqueles resistores? Esse cara, por exemplo, ó, ele tem um footprint de 0,603. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem 6 milímetros por 3 milímetros. Tá?
Alguns footprints têm outros nomes diferentes. P, 4mm, 02, TO220. TO220 vocês conhecem. É quando vocês usam triac, né? Vai fazer um dimmer de luz, usa esse encapsulamento. Tá? Então eu vou pegar aqui um resistor. Vou copiar o resistor que eu já sei. Esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui, quem é? Esse cara aqui, ó, é um resistor. Opa, vocês não estão vendo. Esse cara aqui, ó, é um resistor do tipo Res3, que está na biblioteca Miscellaneous, tá? Mas como eu já uso ele, eu não preciso ficar toda hora pegando da biblioteca. Eu vou pegar esse cara aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V, certo? Então tá aqui, ó, puff. Ele ficou com interrogação. Por quê? Porque agora os componentes têm nome e não pode ficar mudando toda hora. Porque se você mudar o nome desse, na hora que você vai fazer o netlist, ele vai trocar. Certo? E os componentes não podem ter nomes iguais. Né? Isso aqui não chama nome, chama referência. Tá? Reference Designator. Então, olha só, eu vou pegar esse cara aqui e eu vou recriar aquele circuito. Tá? Eu vou abrir o circuito aqui do lado. Deixa eu ver. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer rápido aqui, tá? Vou pegar um transistor. Para rodar é a barra de espaço, tá? Aí eu venho aqui e clico nesse cara aqui, ó, que chama wire. São fios, tá? E eu vou colocar fiozinho aqui, ó. Quando fica, ó, tá vendo que a cruz tá preta? Quando eu coloco aqui, ó, fica um X vermelho. Quer dizer que ele deu o link com o pino eletricamente. Então, se eu botar um wire aqui, ó, ele vai colocar. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. São os nós. Aqui ele não fez nó. Tá vendo? Ó? Então, o que a gente faz? Dá um delete aqui. Posso apertar PW para dar um wire. Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Olha lá. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu tenho um módulo aqui. Qual que são os valores? Então eu venho aqui, ó, e coloco 2K R espaço. Esse aqui de baixo, ele tem o valor de... Eu errei. 2KR aqui embaixo. Esse cara aqui é um valor de... Eu posso clicar, dependendo de onde eu clico, ele tem várias telas, tá? Ele pode ser o mais simples como o mais complexo. Esse aqui é 2K2. E não preciso colocar o R. Representa ohms. Dois K2. Ok. Certo? Esse cara aqui, ele é um cara de 1 nano. E o circuito está mais ou menos pronto. Como é que eu faço agora? Eu posso pegar esse cara aqui, ó. Vamos arrumar esse cara aqui, tá me dando toque. Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai dar meio zoadinho. Vou apagar esse cara aqui porque ele não me representa mais. E aqui a gente fez a mudança. Você viu que eu estou puxando um outro cara ali, ó. Quando você puxa da direita para a esquerda, ele seleciona tudo. Isso.
Tem que prestar atenção, porque se você não ligar ele direito, ó, ele não te avisa. Aliás, avisa sim, tá? Mas agora não. Ele avisa na hora que a gente pedir para fazer o check do circuito. Bom, vocês viram então que se souber fazer, faz o circuito rápido, né? Ó. Certo? Aqui, tá aqui. O que falta? Muito bom. Então, eu sei que tem uma tensão Vin. Olha só, eu puxei o capacitor daqui, né? Ó, o que aconteceu? Sumiu. Então, tem que pegar esse cara aqui, colocar aqui de volta. E esse cara aqui tem 100. Então, tem que prestar atenção no que tá fazendo, senão vai fazer caca. Esse cara aqui vem para cá. Olha lá. E tá aí o circuito. Tá? A gente falta colocar a alimentação. Esse cara aqui é um conector que ele está faltando um pino. Então eu vou escolher aqui um conector com 5. Tá vendo que tem 4? Olha só como é que ele é. Ó. Certo? Vou escolher com 5. Só que esse 5 tá feio. Vou escolher esse aqui. Como? Não, são diferentes. Bom, eu troquei ele de 4 para 5, então ele deu um curto-circuito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui e eu vou especificar que ele vai ser assim. Então eu posso pegar esse cara aqui e apertar esse cara aqui, ele copia também. Então eu vou pegar esse cara aqui. Opa. Se eu puxar ele muda. Meu Deus do céu. Se eu só encaixar ele no pino, ele já cria o wire. Tá? E eu vou criar mais um outro cara aqui, que seria o VA. Então, eu vou colocar o VA como sendo mais VA. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu vou separar a energia que vai para criar o sinal de áudio. Ele vai gerar o pulso no ultrassom e eu vou colocar aqui um sinal de tensão do amplificador. Por quê? Porque assim eu consigo lá na placa que vai alimentar esse sensor, colocar uma energia para ele limpa, uma tensão filtrada. Não vou só para ele. Então eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou encaixar aqui, encaixar aqui, encaixar aqui, encaixar aqui. Dou um Ctrl S aqui para salvar. Então essa minha placa, ela vai ter uma saída aqui digital, entre aspas, né, bem amplificada do que entrar para cá. Olha só que interessante. A minha placa, ela recebe uma entrada de 41 kHz, certo? Essa entrada, ela vai ser conectorizada. Então ela tem um conector aqui para entrar. Quando eu pego essa entrada e jogo no transistor, isso aqui, pegar esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vai ligar essa base e vai fazer com que passe uma corrente aqui por esse circuito. Então, não é o meu processador que dá energia para esse circuito aqui gerar o ultrassom. Ele só vai ligar essa bobina aqui. Então eu posso falar assim, ó, o processador, você pode ser um Arduino com baixa corrente, porque na hora que você ligar, eu vou botar isso no transistor e ele que vai fazer o papel de drive, que é aquilo que vocês me perguntaram lá. Tá? Esse cara aqui, trans, é um transformador ajustável. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá?
Esse resistor é um resistor que limita a corrente. Por quê? Porque se na hora que eu ligar aqui tiver todo mundo descarregado, esse capacitor aqui vai ser quase que um curto-circuito. Então eu vou ligar aqui, se eu ligar 50 volts aqui, esse transistor aqui não vai aguentar. Obviamente que ele já não aguenta porque ele já é de 40 e poucos volts. A gente vai ligar aqui em torno de 12 volts, tá? Mas mesmo assim a corrente pode ser brutal. Então é bom que a gente limite aqui, porque se esse cara também ficar em 1 aqui ligado direto, isso aqui vai esquentar e vai dar problema. Então a gente tem que calcular tudo para que não dê problema, tá? A partir do momento que eu gero um pulso, isso aqui é um circuito tanque. Lembra que eu expliquei? Então o que acontece? Uma hora tá descarregado, aí energiza o indutor, aí o indutor se carrega, o capacitor está carregado, descarrega, eles ficam carregando, descarregando, carregando, descarregando. Numa frequência, por incrível que pareça, de 41,25 kHz, para ajudar na ressonância com o circuito. Então ele vai exercitar a frequência e vai transformar isso, porque isso aqui é um transformador. Esse transformador aqui, eu acho que ele tem uma relação de 10, ou de 8. Eu preciso olhar no datasheet para confirmar. Então, se eu tiver 1 volt aqui, ele transforma para 8 lá. Tá? Essa tensão aqui, ela é cuspida para o speaker, que também oscila em 41,25 kHz. Tá? Legal, né? Então, eu consigo, de um Arduino que não tem energia, passar por um drive, passar por um circuito de ressonância, transformar ele e colocar isso num speaker. Ah, mas não é mais fácil jogar uma tensão maior aqui? Ah, nem sempre eu tenho tensão maior. Esse sensor aqui está sendo feito para operar com pilha, tá? Para ficar nos rios e a gente monitorar alagamento, essas coisas, tá? Entre outras coisas mais. O legal também é que esse cara aqui isola a minha parte de drive da parte do sensor. Tá? Feito isso, eu tenho um monte de gente aqui com vermelho aqui, ó. Por que eles estão com traço vermelho? Está indicando que tem R interrogação, R interrogação. Eles estão repetidos. Então, se eu gerar, por exemplo, um netlist, que é a lista das conexões, vai me dar erro. Então, como é que eu faço isso? Presta atenção agora. Eu venho aqui em projeto e eu faço a compilação do projeto. Aí ele me dá esse monte de erro aqui, ó. Putz, grila, né? Um monte de erro. E agora, vou ter que ir um por um? Não. Então a gente vem aqui, por exemplo, em ferramentas, Annotate Schematic. Eu vou pedir para dar um update. Você vê que ele pega o C interrogação, dá nome de C2. O C próximo interrogação, o C6. Quer dizer, ele vai renomear para você de graça. Vou aceitar as modificações. Então ele já mostra aqui que foram modificados. Executo. Então ele faz tudo verde para checar e para ver se realmente foi feito. Validate change. Close. E close. Olha lá. O resistor que estava em R interrogação virou R6. Então, olha só, ele mantém o que você fez. Quando você der um undo, para ele desfazer realmente. Senão você faz aquele monte de coisa que acontecia antigamente lá, quando usava outros softwares que não fazia isso. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um compile do projeto e ele não me deu erro. Legal, né? Agora é o seguinte, nós podemos fazer a placa. Olha como é que é a placa anterior. Um monte de coisa, né? Olha que legal. Ela é assim, ó. Olha o conector lá. Ops, mexi no conector. Ctrl Z. Vou fazer um FV aqui. FB, VB. Mudou. FB. Sabe quando vocês vão lá e olham a placa? Não é assim que é feito. Tá? Não.
Sim, se eu quiser. Eu vou mostrar agora, a gente vai fazer essa placa de uma forma diferente. Você aperta 2, ele volta para esse cara e eu consigo ainda mostrar que layers que eu quero. Eu quero todos os layers ou só os layers de sinais. Então mostra só as trilhas. Vermelho top, azul bottom. Tem alguns amigos meus que têm apelido de top bottom, porque eles fazem circuito elétrico. Então a gente nomeia porque é bem notório que existe essas dupla faces, né? Além dessas dupla faces, eu posso colocar mais alguns layers internos. Então, placas de computador, por exemplo, que você vê só aquele layer de aterramento em cima e o layer de potência embaixo, pode ter certeza que tem um monte de trilhas entre as placas de fibra de vidro. Então, a placa, por exemplo, uma FR4, uma placa de 1,6 milímetros de espessura, que ela tem dois cobres em cima e embaixo, pode ser modificada para ter vários outros cobres dentro. E para se comunicar entre um e outro, eu uso esses caras aqui, ó, que são vias. Olha só. Tá vendo? Então eu clico nessa via aqui. Aí ele me mostra como é que é essa via. Como é que é o template dela. Se ela está em top layer, bottom layer. Tá? Que conexão que ela está. Né? Eu posso clicar nesse cara aqui, nesse pad ou nesse transistor, e começar a ver os parâmetros dele. Não, que aqui não tem parâmetro. Mas eu posso saber as dimensões, rotação, posso inclinar ele, posso até modificar ele. Tem bastante coisa que eu posso fazer clicando nesses caras aqui. Só que tá vendo que eu não estou vendo ele? Porque eu só coloquei layers de sinal. Então se eu colocar all, ele vai estar aqui. E vai estar um monte de outras coisas. Eu posso colocar os layers que eu quiser, setando os layers aqui, ou clicando aqui e, por exemplo, eu quero só onde está o silk. O que é o silk? É onde ficam os nomes lá, R1, R2, R3, conector, ele escreve saída, entrada, sabe quando você vê na placa as letrinhas brancas? Então aquilo ali são layers, pode ser tanto top layer quanto bottom layer, tá? Na metade não vai dar porque você não vai conseguir enxergar, então só tem 2 layers, por isso que tem aqui top e bottom. Então o que eu faço para ficar mais fácil? Eu coloco todos os layers off, só os layers de silk on, apply, ok, dou um FV, olha lá. Então ele só mostrou para mim os layers. Então eu posso pedir para alguém, me ajuda aí com os layers, faz ele ficar inteligível assim, porque está tudo misturado, né? É um trabalho que tem que se fazer. Vai ter outra pessoa fazendo só o placement. O que é placement? Você coloca os componentes para mim de um modo que economize maior área possível. Porque eu quero fazer 1 milhão, e se eu multiplicar 1 milhão por 10 centímetros quadrados, vai dar placa cara. Então eu quero fazer uma placa mais barata. Aí vai vir o cara de EMI. O que é EMI? É emissões magnéticas. Ele fala, não, você não pode botar esse transistor do lado do indutor de filtro, porque você vai fazer um acoplamento indutivo e você vai começar a gerar ruído na sua fonte. Aí o cara do layer fala assim, não pode fazer isso porque a placa vai ficar grande. Aí vai estar na engenharia e vai ter que falar assim, tem que ficar lá ou não. Põe ele agora em 45 graus, porque aí o acoplamento magnético não entra nas linhas de indução. Quer ver? Uma coisa muito simples que é um amplificador de áudio vai virar uma coisa bem complexa, porque começa a ter outros acoplamentos em detrimento do posicionamento dos componentes. Então, quando você vai fazer um rádio, por exemplo, não é à toa que o indutor está 90 graus com o resistor, que está em outro 90 graus com outro indutor, que é para desacoplar, certo? Porque a gente pensa só na corrente elétrica. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas mais. Então, por exemplo, quando vocês forem olhar a placa do LoRa, você vai ver que parece que tem um caminho que o circuito segue
como se fosse um rastro do sinal indo para a antena. Aquilo ali é proposital, né? Ele faz umas curvas calculadas e pior, simuladas. Então, uma coisa é a gente acender um LED, outra coisa é a gente fazer um rádio, e outra coisa é fazer um rádio com muito baixo consumo e extremo longo alcance. Aí é coisa de gente grande. E dá para a gente fazer isso simulando também. Tem softwares que fazem simulação disso em circuitos. Tá? O Altium também ele consegue fazer algumas coisas disso. Até calcular a impedância da trilha que está sendo trafegada. Para a gente acoplar a antena do LoRa, por exemplo. Tá? Que é algumas coisas que a gente fez na nossa placa Mauá, que tem o LoRa. Então tem o cálculo de acoplamento com a trilha da placa FR4. Se trocar a placa, muda tudo. É outra fibra, é outro cobre. Se eu colocar uma trilha de 1 onça, é uma coisa. De meia onça, é outra. Não é um felino, não, tá? Onça é medida, né, de peso. Certo? Todo mundo conhece onça? Tem a onça pintada, tem um monte de coisa. Bom, isso aqui é a placa de ultrassom que a gente fez, tá? Versão 1. Nós estamos aqui na placa de sensor 2. Então, nada mais justo que eu pegar esse cara, salvar como, vou salvar como 2, certo? Vou pedir para monitorar tudo, tá? FV. Normalmente aqui desse lado eu coloco os logotipos, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu estou mexendo em outra tela aqui, calma aí. Então, quando eu vou entregar para um cliente, normalmente eu faço isso, que é o Instituto Mauá de Tecnologia. Layer, eu falo que tipo de máscara que é, serigrafia, a placa FR4, e eu entrego assim para o cliente para na hora que ele for imprimir isso, ver um negócio desse. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o tamanho de uma moeda de R$1, ou menor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar do zero. Eu vou pegar todos esses caras aqui. Eu vou tirar só o silk aqui, ok. Vou selecionar tudo e vou dar um comando que é o conhecido por todos nós, que chama delete. Delete. All. Ok. Então, não tem. Ó, a Ana Cato foi a nossa estagiária, engenheira hoje, que fez isso. E agora ela não vai fazer mais. Então tá lá. Certo? Ctrl S, salvei como ultrassom 2. E agora, cadê os componentes? Eu venho aqui, ó, Project, Import as mudanças que vêm lá do sensor projeto. Alguns componentes, tá. Yes. Clico para cá, jogo tudo para dentro, continue. Passo para cá para ele puxar tudo, continue. Vou pedir para ele executar as mudanças. Ele não achou T1 nenhum, porque componente não tá. Close. Olha lá, FV. Tá tudo aqui já, ó. Olha os componentes aí. Aí que vem a brincadeira. Porque eu vou ter que pegar esse cara, colocar aqui, esse cara vai ter um transistor que vai botar aqui, esse cara vai estar mais ou menos aqui, esse vai estar aqui, esse pode estar para cá. Vou ter que fazer o que a gente chama de placement. Vou posicionar de acordo com a melhor posicionamento que eu conseguir. Tem ferramentas que fazem isso, mas eu prefiro nessa parte olhar
porque eu consigo já prever alguns problemas que possam acontecer. Tá? Às vezes eu tenho um resistor, por exemplo, esse aqui ó, é o R7, que ele tem o tamanho de 12:6. Lembra que eu copiei ele lá? Eu fiz caquinha. O que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter visto aqui, olhado esse cara, porque esse cara tá vendo que é um cara de potência? Ele é um cara que tem que segurar uma corrente maior. Então, esse cara aqui, cadê ele aqui, ó? Ele é um cara grande. Ó, eu não escolhi esse 6:3, eu escolhi esse cara aqui, ó. 12:6. Então, se eu colocar em 2D, ele é um cara maior. Ó, ele é um cara maior. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses caras aqui, que tá com encapsulamento 12:6, e trocar ele para... Vamos lá. Esse cara aqui e esse aqui também? Também. Nossa, eu fiz tudo isso? Fez. Existe outro jeito de você fazer isso. Você vem aqui no componente Inspector e troca todos os resistores que você quer de uma forma tabelada. Então você não tem que vir no mouse e fazer isso. Tá? Então, como são poucos, eu vou fazer isso aqui. Só simplesmente clicando aqui, clicando aqui. Clicando aqui, só para vocês poderem ver. Porque eu quero que vocês vejam isso sendo automático. Porque muita gente, ela pega o componente, monta o circuito elétrico, aí na hora que ele faz a importação, o componente está diferente, está maior. Né? Aí ele vai lá na placa, aqui na placa, e simplesmente vem aqui e muda o componente. Só que aí vai lá no circuito elétrico, muda uma pequena coisinha e importa de novo. Todas as alterações que ele fez aqui vão ser sobrepostas. Então você não pode mudar na placa de circuito impresso, você tem que mudar no esquemático. Sempre. Tá? Porque senão você não vai poder nunca mais importar nada. Porque a importação é tudo. Uns operadores mais avançados, ele seleciona aquilo que ele quer importar e não. Mas é melhor você fazer tudo no esquema elétrico, porque na hora que você for portabilizar o esquema elétrico para outros projetos, já está exatamente do jeito que você fez. Tá? Uma das coisas mais interessantes que tem é você portabilizar. Por exemplo, eu posso pegar um outro projeto, que nem esse cara aqui, ó, é um projeto de fonte. Por que eu não posso usar ele em outros projetos? Posso. É só eu pegar essa folha e jogar no projeto. Vou botar para cá. E se eu pegar, por exemplo, um projeto de módulos LoRa? Esse aqui é o módulo LoRa, ó. Puf. Se eu pegar esse módulo LoRa, ligar em 3V3 aqui, puxar esses fios e colocar num conector, eu tenho LoRa pronto na minha placa. Tá? Por isso que a gente faz esquema elétricos mais rápidos, assim, porque a gente já tem base e tem bastante outros projetos para portabilizar. Tá? Esse aqui, por exemplo, olha que legal. Isso aqui é o módulo de leitor de cartão RFID que a gente construiu aqui. Então a gente liga a antena de RFID, detecta, amplifica e sai para o processador. Tá? Então eu posso fazer um monte de outras coisas. Então, voltando aqui na vaca fria, a gente está modificando aqui 6:3, cancel, eu vou dar um projeto compile. Compilou, ainda as coisas estão grandes, tá vendo aqui, ó? RC, 16, 18, o que eu vou fazer? Design port change. Opa, você vai trocar 12 para 6? Vai trocar. Tem certeza? Tem. Ó, você vai adicionar T1 e o 1 também? Vou. Mas você lembra que deu problema, né? Porque ele não achou. Olha lá. Footprint not found. Provavelmente a biblioteca que eu estou usando ele não está instalada. Close. Ah, peraí. Design, import change. Execute change. Ok. Olha lá. Os resistores mudaram. O R16 não. Por quê? Não sei. Então vamos lá. Cadê o R16? Vamos procurar aqui a variação dele. Tem um jeito de procurar ele que ele te mostra.
Ó, R16 deve estar aqui, R6 também é grande, tá vendo? R17 é grande, então não tem por que mudar, ele está certo. Por isso que é legal, tá vendo? Você não erra. Você fez o esquema elétrico, importou, ele já te mostrou o que você falou, não vem achar besteira. Então, olha só. Então, eu posso agora vir aqui e começar a colocar. Ó. Só o conector já ocupa bastante espaço. Aí eu vou botar todos esses transistores aqui, ó. Certo? Estou botando transistor a torto direito. Acabou o espaço. Ó, tá aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, virar a placa e colocar os resistores e capacitores aqui. Como é que eu faço isso? Eu não estou fazendo placement ainda, só estou jogando ele aqui dentro da placa. Aperto 2 para vir para cá. E eu vou pegar esse cara que é grande aqui, ó, e vou modificar o layer para bottom. Ok. Você vai ver que ele o silk dele, ó, já ficou em mirror, espelhado. Ele já ficou amarelo escuro, né, cor de burro quando foge. Tá mostrando que ele já não está mais no top layer. Ele está nesse silk aqui, ó, bottom layer. Então, se eu pegar esse cara e enfiar aqui embaixo, ó, vou dar um 3. Não está aqui, né? Onde será que ele está? Opa, achou. Por que ele está verde? Tem erro. Então, eu posso vir aqui, Design, Reset Error. Olha a corzinha dele. Vocês conhecem esse componente? Amarelinho? Com tracinho? Capacitor de tântalo. Né? Capacitor de tântalo. Por que não é um capacitor de tântalo? Provavelmente ele deve estar ali na fonte, na entrada, né? Então vamos lá, o C9 onde é que está? Olha ele aqui, ó. Esse é o C9. Tá? O capacitor de tântalo. Porque ele deve estar numa posição interferindo com o conector aqui, por exemplo. Vamos lá, então. Eu posso vir aqui e rodar. Vamos rodar do jeito que tiver aqui. Os erros. Tá vendo? Deu um monte de erro. Aí ele te fala onde estão os erros. Espera aí que agora deu um pepino. Pronto. Ele me mostra um monte de erros. Aqui. O que ele está falando? Vamos lá do começo. Não tem uma conexão que não está roteada. Não tem nenhum fio ligando ele com nada. Ele só está colocado. Então ele falou assim, ó, você colocou o componente, mas tem erro. Vai lá ver que erro que é. Você não fez a trilha ainda. Certo? Então até você não fazer tudo ficar perfeito, não tem como. Então, se eu pedir para vocês, você é meu colega de trabalho, você vai fazer agora o projeto da placa. Você vai me entregar o arquivo PCB e um arquivo que chama DRC. Ó, é o seguinte. Vamos lá. Você está me dizendo que quando você compra a placa de circuito impresso, você não vê as rotas. Mas aqui a gente está fazendo o projeto para que as rotas sejam construídas. Então, ó, tá vendo que tem uns fiozinhos brancos aqui? O que quer dizer isso? Primeiro vamos resetar esses erros. Né? O que tiver amarelo forte está em cima e o que tiver em cor de burro quando foge está embaixo. Deixa aí. A gente pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Se eu clicar em P e depois T, eu vou conseguir pegar a conexão, que é branca, que é uma net.
certo? Lembra que eu fiz o esquema elétrico? O esquema elétrico ligou um capacitor a um resistor, por exemplo. Aí ele deu o nome de net 1. Essa net 1 vai aqui, ó, virar esses tracinhos brancos aqui, ó. Tá vendo? Quando eu clico em Place Route, ele já consegue clicar nesse branco e transformar isso numa via, olha lá. Olha o vermelho aqui. Tá vendo que ele já mostrou o nome? O que está escrito aqui? GND. E eu tenho que ligar esse GND2 aqui nesse pino 5, que é a entrada do GND. Certo? Como é que eu faço? Assim e assim. Pronto. Clicou uma via. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Vou clicar em mais GND. Estou fazendo de qualquer jeito, tá? Você vê que ele já falou, ó, se você ligou aqui, não precisa ligar o outro. Não tem por que você fazer isso. Agora que começa a complicação. Olha só. Eu tenho que ligar o P2 aqui nesse cara. Como é que eu faço? Vou puxar para cá, para cá. Ixi, não cabe. E agora? Dá. Como é que eu faço? PT, clico para cá. Aí eu vou clicar em mais. Opa, criou uma via. Aí virou azul. Passou por baixo das coisas. Ah, então eu posso passar aqui por baixo? Pode. Ah, eu vou fazer assim, ó. Ah, mas aqui ele vai falar que você botou a via muito perto do pad. Ele vai falar que você botou a via dentro desse negócio verde aqui, que é uma região de uso, que você não pode. Vai começar a te mostrar um monte de alerta que vai te deixar com a cabeça em pé. Com o cabelo em pé. E o que acontece se eu pegasse aquele arquivo que é ultrassom 1 lá, você viu como é que é o tamanho dele? Era tudo junto. Então imagina quanto tempo que ela não gastou para fazer aquilo. E eu falei, não, tá grande. Porque no começo, a placa tinha esse comprimento aqui, ó. Eu posso fazer um place line, vou escolher o top layer, place line, a placa era isso aqui, assim, ó. Certo? Eu posso apertar O aqui e fica mais fácil. A placa tinha essa dimensão. Aí fica fácil. Certo? Mas não cabe na caixa. Aí eu compliquei. Falei, ó, você tem que ser desse tamanho. Nossa, mas o transistor é tão pequeno, já não coube nem os 4 transistores, ainda falta o transformador aqui que não carregou. Vamos ver como é que o transformador não carregou? Vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele é um transformador. A biblioteca é Miscellaneous Device. E o footprint está aqui, está falando que está duplicated. Vamos achar esse cara. Esse cara chama trans. Ele não está aqui. Estranho. Ah, tá. Tá vendo que ele não tem o footprint? Então nós vamos ter que abrir a biblioteca e achar ele. Então o que a gente pode fazer? Ó? File, Open Project. Vou nas minhas bibliotecas, então eu vou no meu sistema de trabalho, Altion Lib, Miscellaneous Device. Esse aqui é o libpackage. Miscellaneous Device. É que vocês não estão vendo.
E aqui eu tenho vários componentes que eu posso colocar. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu vou ajustar ele. Depois eu vejo por que ele não foi. Tá? Um pouquinho. Eu vou copiar ele de outro projeto que é mais fácil para a gente brincar um pouco. Então eu vou aqui, ó. Algumas perguntas? Alguma pergunta? Testar funcionamento não é esse o software ideal. Para testar funcionamento, você teria que simular ele lá naquele LT Spice. Primeiro você faz com que o circuito funcione na simulação. Como a gente faz um projeto? Aliás, vamos terminar aqui que eu vou linkar a sua pergunta em outra coisa. Rogério, vê se está gravando ainda. Bom, isso deu para vocês terem uma visão ideal do Altium. Serve para vocês começarem a brincar um pouco com ele, tá? Desde simular um circuito simples com um transistor, alguns indutores e capacitor, colocar uma frequência e ver como é que ele funciona. Pega esse circuito e joga aqui para dentro do Altium, coloca os componentes e cria uma placa. Depois que você criou essa placa, você manda essa placa para um fabricante. A Micropress é uma boa fabricante. Contrata o serviço deles e eles te entregam a placa pronta. Tá? Existem jeitos de você fazer também isso aqui dentro da Mauá. A gente tem uma roteadora, né? Então ela faz o vinco. São placas mais acadêmicas com circuitos pequenos, tá? Aliás, circuitos um pouco maiores, né? Somente de uma via, se não me engano. Tá? Dá para rotear das duas vias, desde que vocês tenham um pouco mais de habilidade para posicionar a placa, para ela não desviar. Tá? É isso aí. Tá bom?